Eu vou falar um pouquinho com o José Arthur. Eu quero saber como é que tá funcionando as trilhas lá na sua escola, como é que tá sendo aplicada. O senhor leciona alguma trilha? Sim. Da nossa parte, né, eu acabo vivendo uma outra realidade. Também vocês me convidaram para falar da realidade do ensino privado, né? Quem coordena o ensino privado aqui no estado é o Cinep, né, RS, então a gente tem toda uma relação que é posta pelo Cinep, e o Cinep buscou algumas situações para que a gente pudesse se aprofundar nas trilhas, se aprofundar de todos esses processos, especificamente nós professores, falando como professor, né? E a partir daí a rede salesiana, que é a qual eu pertenço, né, a rede Salesiana Brasil, acabou proporcionando vários cursos para que a gente pudesse conhecer a BNCC no primeiro momento, porque a Base Nacional Comum Curricular ela é fundamental para todo esse processo de implementação do novo ensino médio, né? E a partir daí as ideias já começam a surgir. Na medida que a gente está se formando, a gente já começa a pensar, vamos fazer por esse caminho, por aquele caminho. E na minha escola, na Auxiliadora, eu tenho, graças a Deus, a minha coordenadora lá é a Aline Brocesevis, que ela nos dá a possibilidade da gente ter liberdade de criar. Ela nos dá essa liberdade. Então, a professora falou das ementas, né? Dentro da área de ciências humanas, eu montei as ementas das disciplinas, dos componentes curriculares que a gente está trabalhando agora, tanto em trilha, né? Nós temos uma trilha de linguagens e ciências humanas, que é um caminho que os nossos alunos perseguem lá no nosso novo ensino médio, e uma trilha que vai agregar matemática e ciências da natureza. Fora essas duas possibilidades de trilha, tem as unidades curriculares eletivas, né? Então, no primeiro momento, nós apresentamos para o nosso estudante o que nós chamamos lá de CPFA, né? Construindo Projeto e Futuro Acadêmico. Todas as 4 áreas do conhecimento apresentam os seus projetos, né? Como é que eles vão trabalhar ao longo do ensino médio, e a partir daí a gente vai desenvolvendo. No meu caso, eu já apresento logo de cara ali os dois caminhos que a gente segue na unidade curricular eletiva, que um é mais voltado para direitos, né, e o outro é mais voltado para comunicação. Então, a gente já apresenta podcast na CPFA, a gente consegue fazer essa apresentação para eles do podcast de como que vai funcionar os direitos a partir de júris simulados que nós montamos já na CPFA, né? Então, logo na sequência, depois, se eles escolherem o itinerário de Ciências Humanas e Linguagens, eles vão ter que construir o nosso jornal do colégio, que já existia antes da trilha, antes do novo ensino médio nós já tínhamos o jornal da escola, que era composto por estudantes que buscavam por eles mesmos, de forma facultativa, em horário extraturno, trabalhar dentro do jornal. Agora a gente tem hora-aula para trabalhar o jornal, então para nós foi muito bom, porque a gente fazia isso fora do nosso horário, inclusive, e agora eles têm essa possibilidade. Além de depois a gente mostrar para eles os direitos humanos, direitos ambientais, direitos da pessoa com deficiência. A área de inclusão a gente trabalha bastante já no 2º ano, e lá no 3º ano do ensino médio praticamente metodologia de pesquisa, iniciação científica e direitos humanos, né? Sempre atrelado aos direitos humanos. Isso na nossa área de humanas, né? Mas a professora Laísa, lá de matemática, que também acho que trabalha aqui nessa escola, ela também trabalha bastante a questão da impressão em 3D, toda a parte de estruturação dos mecanismos ali, das tecnologias matemáticas, né? Ela vai apresentando. O professor Igor, lá nas Ciências da Natureza também, a professora Thaís, na área de linguagens, ela também tem toda a parte de análise de discurso, linguagens, enfim, cada professor acaba tendo essa liberdade para montar o seu itinerário. Agora, claro, tivemos 2 momentos, né? E essa que eu acho que é uma grande dificuldade, né? O momento pandêmico, onde foi um processo que eu acho que foi difícil para todos, né, independentemente, mas acabou que as escolas privadas conseguiram superar esse momento de forma mais rápida do que as escolas públicas, né? Isso é natural, a gente sabe que acontece sempre assim. O público às vezes custa, porque precisam das legislações, precisam de alguns processos que são anteriores à aplicação em sala de aula, né? Então o privado acaba se estruturando de forma mais rápida. Nós ficamos ali no Auxiliadora talvez 15, 20 dias sem aulas online, e aí já em 20 dias nós já estávamos na casa dos nossos estudantes, entrando através da internet com carga horária para que eles cumprissem na frente do computador. Até eu não achava bom, porque a gente ficava praticamente toda manhã na frente do computador, nós enquanto professores e o estudante também, mas se cumpriu uma carga horária de 5 períodos na frente do computador. Isso a gente fez na pandemia, enquanto as escolas públicas ainda estavam trabalhando com o Google Class. Então a gente trabalhava, além do Google Class, a gente trabalhava em sala, aulas síncronas
síncronas e assíncronas, né? A gente trabalhava direto, como se a gente estivesse no colégio. Então isso nos deu um ganho de tempo e uma menor defasagem, digamos assim. Isso eu acredito também. Mas também, como disse a professora, daqueles estudantes que quiseram, né? Porque estudantes que não queriam, tanto faz, a gente está no síncrono ou no assíncrono, eles não cumpriam com o papel deles. Essa é uma característica que eu acho que é fundamental para esse novo ensino médio. O setor econômico também, né? Que é uma realidade totalmente descolada do público. Exato. Porque a internet na pandemia era um grande problema dentro do público. Não é que a gente não conseguisse entrar nas salas. As internets não aguentavam a permanecer porque dados móveis você sabe que gasta mais rápido. Então essa diferença econômica foi gigantesca, se ampliou na pandemia. Se ampliou na pandemia e aí a gente chega... E agora a gente chega nesse processo do novo ensino médio que não é diferente. Não é diferente, porque, claro, a gente reconhece que os professores estão tendo que se adaptar, os professores estão tendo que se desacomodar, mas os professores são muito mal remunerados aqui no Brasil. E a gente não pode também perder de vista isso. É algo que é inegável. A nossa hora-aula aqui, ela vai ser 20%, 30% de uma hora-aula de um professor no Canadá. Então, lá no Canadá, eles estão implementando metodologias novas, ativas, mas eles estão tendo tempo também para pensar essas metodologias novas, essas metodologias ativas. Enquanto que no Brasil a gente faz como a professora disse. No Brasil, o governo federal está fazendo de um jeito e o governo do estado está fazendo de outro jeito. E aí não existe uma conexão. E quem é que paga por isso? Os professores, que caem no colo dos professores. Infelizmente, a gente que acaba tendo que se acomodar, se desacomodar e buscar, mesmo com uma remuneração inadequada e para não dizer péssima perante outros países, e os estudantes que acabam sendo o objetivo, né? O objetivo é chegar no estudante e fazer com que o estudante se engaje. Mas como fazer um estudante se engajar se há pouco tempo atrás os professores estavam recebendo salário parcelado? Então também tem essa situação. Como que eu faço? Eu tenho empréstimos em casa, tenho que dar comida para os meus filhos e, ao mesmo tempo, eu tenho que criar uma metodologia nova para os meus estudantes terem engajamento na minha sala.